Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto 1, capítulo 5. Narada apresenta instruções sobre Srimad Bhagavatam a Vyasadeva. Verso 39. Assim, ó Brahmana, o Supremo Senhor Krishna dotou-me primeiramente do conhecimento transcendental do Senhor, como inculcado nas partes confidenciais dos Vedas. Após o que me dotou de opulências espirituais, então de seu íntimo serviço amoroso. Repetindo, verso 39. Assim, ó Brahmana, o Supremo Senhor Krishna dotou-me primeiramente do conhecimento transcendental do Senhor, como inculcado nas partes confidenciais dos Vedas, após o que me dotou de opulências espirituais, então de seu íntimo serviço amoroso. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Tulasi, pelo excelente Mahamantra. E agora eu vou, então, fazer a dissertação. Vou ler aqui o sânscrito. Om Vam Apyadabra Shuta Vishutam Vibhu Samapyate Yena Vidam Bubut Sitam Prakyahi Dukair Muhur Aditat Manam Sanklesha Nirvanam Ushantina Nyatha. Om Agyana Chimirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Então, esse verso aqui tem várias partes, tem vários conceitos aí, ou afirmações. Vamos aí ver cada uma, porque está muito rico assim, de compreensão, né? Então, assim, ó Brahmana. Então, Narada Muni, que é o mestre espiritual do Srila Vyasadeva é esse grande rishi, esse grande yogi, esse grande sábio, que compilou os Vedas, que até então eles passavam de forma oral, de mestre a discípulo, de pai para filho, e no começo da Kali Yuga, que foi mais ou menos há 5.000 anos atrás, como era esperado, que é uma era de decadência, de degradação, onde as pessoas têm vida mais curta, e a inteligência curta, a memória muito curta. Então, foi decidido pelos sábios que iriam colocar esse conhecimento tão rico, tão vasto, em forma escrita. Então, Srila Vyasadeva, que é considerada a expansão literária de Deus, o Senhor Supremo, ele então compilou, né, eu estou dando assim só uma pincelada, compilou então a literatura védica, os Vedas, que são um compêndio de conhecimento muito grande. Escreveu também o Mahabharata, o Bhagavad Gita, ele está dentro do Mahabharata, que são histórias, né, toda uma história, assim, incrível, uma epopeia, de milhares de versos, e dentro dele está o Bhagavad Gita. Então, mesmo assim, Srila Vyasadeva não estava satisfeito, ele estava frustrado, ele tinha assim, algo muito insatisfeito dentro. Então, ele se aproximou do seu mestre espiritual, Narada Muni, que é um grande sábio, ele é muito especial, ele é considerado o maior dos sábios entre todos os sábios, né? Então, e aí todo o capítulo, né, 5, que esse aqui é o fim, Narada dando instruções para Vyasadeva, dizendo: não, meu querido, você é tão inteligente, você é tão esclarecido, você está em contato com o Paramatma, que é o Senhor Supremo no coração, e você não falou do mais importante, porque nós somos almas eternas, Atmas, e você só falou tudo que tem a ver com o corpo, com esse mundo fenomenal, transitório, temporário. Então, como as almas vão poder se nutrir,
vão poder ter acesso ao conhecimento mais puro, mais elevado, que é o conhecimento que fala do Senhor Supremo, das atividades transcendentais dessa pessoa maravilhosa, que é esse Senhor Supremo, transcendental, do seu reino transcendental, das suas qualidades, das suas características. Porque ouvindo o que é transcendental é um remédio para as almas condicionadas, é um remédio que vai nos tirar, curar da ignorância. É como aquela água sanitária, sabe, o cloro, que é concentrado, e você tem algo muito sujo, né, por exemplo, uma mancha, né, numa roupa, e aí você vai jogando água sanitária, e pouquinho a pouquinho, aquela mancha vai se dissolvendo. Imagina, sei lá, uma camiseta branca, uma blusa bonita, né, e às vezes a gente faz uma mancha numa festa, no restaurante, sei lá. E aí você então coloca água sanitária e vai pouquinho a pouquinho, vai limpando, limpando, né? A gente pode ver assim como pelo microscópio, né? E daqui a pouco tá tudo branquinho, limpinho, puro, né? Branquinho como a camiseta toda. Então, ouvir sobre os passatempos transcendentais dessa pessoa que é tão sublime, tão bela. O Senhor Supremo, ele é descrito no Srimad Bhagavatam como o Senhor Vishnu, que significa a verdade toda penetrante, onipenetrante. Ele é jovem, belíssimo, dotado de inteligência suprema, ele é amável, ele é bondoso, ele é compassivo, ele é inteligentíssimo. Enfim, as qualidades são inumeráveis. E todas as atividades que ele faz através dos seus avatares, as expansões que vieram, né, nesse mundo, para poder ajudar, né, as almas condicionadas a poder se libertar da ignorância. Então, falou, ó Brahmana, né? O Senhor Supremo, Krishna, dotou-me primeiramente do conhecimento transcendental do Senhor. Aí ele está contando a própria história, né? Narada está contando a Vyasadeva. Eu nasci como um menino de uma mãe que era uma empregada doméstica, né? E eu me associei com sábios. Então, ouvindo o conhecimento transcendental desses sábios, eu mesma me purifiquei, né? Então, eu me purifiquei tanto. Aí ele fala que o Senhor Supremo, ele me dotou desse conhecimento transcendental do Senhor, como inculcado nas partes confidenciais dos Vedas. Então, Nara está explicando que quando o ser ele se purifica, primeiro a gente tem que tirar o grosso, né? É como aquela pepita de ouro que os garimpeiros encontram, tá cheio de barro. Então, isso que nós estamos fazendo aqui no Sadhana, né? Seguindo os princípios, alimentação ahimsa, não violenta, acordar cedo, né? Estar limpo, ter uma constância, uma regularidade e aprendendo a controlar a mente. Isso é o básico, a gente está tirando o mais grosso, né? E aí, quando a gente se purifica do mais grosso, então, aí o que acontece? Aí esse conhecimento transcendental que está escondido no coração, então, o Senhor Supremo começa a revelar esse conhecimento transcendental ao seu devoto, ao seu aprendiz sincero. E aí depois ele diz assim, após o que me dotou de opulências espirituais, então, de seus íntimos serviços amorosos. Então, vocês veem, é uma etapa, é como uma escadinha. Primeiro, então, você se purifica do mais grosso, depois do mais, começa a se purificar o falso ego, né? O ego, assim, que é a parte sutil, dos personagens, às vezes, né, muita gente se acha que é Deus, que é dotado de uma missão especial, né, um ser assim, colocado dotado de alguma missão especial, e o falso ego começa, né, a contar, você agora, você está puro, está muito especial e tal, né, então é o processo de purificar o falso ego. E aí depois, o que acontece? Ele dotou os grandes yogis, eles fazem tantas austeridades, cantam tantos mantras, tanto conhecimento, que eles têm opulências espirituais, se chamam siddhis, que são perfeição, assim,
opulências espirituais que são adquiridas por muito esforço, muita austeridade. Mas quando você não entra nessas, tipo, querer se identificar com, né, com são opulências espirituais que te dá, permite ser muito leve, poder voar, poder atravessar né, as paredes, poder ter assim capacidade de materializar coisas, enfim, são muitas opulências espirituais. Mas o Bhakti Yogi, ele quer acessar a relação íntima do Senhor Supremo e poder entrar no seu reino transcendental, onde ele vai poder participar desses passatempos transcendentais, maravilhosos, eternos. Então ele fala assim, ele depois que, né, o yogi ele atravessa, se identificar, né, esse caminho é longo, então ele chega aqui, ele é agraciado, ele é recompensado por ser um íntimo serviço amoroso. A gente pode traduzir serviço amoroso como conectado no amor, né? Em relação de amor com o Senhor Supremo, participando de todas essas atividades que são descritas no Krishna Lila. Para quem está no grupo do Krishna Lila, e se alguém não está e quiser participar, então a gente narra os passatempos, as atividades transcendentais de Krishna, né? Quando ele era criança, quando ele era jovem, muitas atividades que dão tanto ananda, bem-aventurança, só de ouvir, né? Só de ouvir e depois repetir, né? Esses passatempos transcendentais. Então é um caminho muito lindo, muito cheio de ananda, cheio de bem-aventurança e relativamente fácil. O Bhakti Yoga é um caminho que parece difícil, porque a gente não consegue controlar a mente, mas é relativamente fácil para os outros caminhos que são muito mais austeros, de dificuldades, né, de austeridades. Então, esse caminho do Bhakti Yoga é praticamente o que nós fazemos aqui, é cantar o Mahamantra e cantar mantras, ouvir o conhecimento, e só esse fato de você estar presente, né, com a mente atenta, os ouvidos atentos a ouvir. Olha só que incrível, gente. A gente pode alcançar um nível de realização mais elevada só ouvindo claro, de seres que são realizados e que transmitem um conhecimento que é autêntico, que é puro, né, que é autorizado pelas autoridades, né? Então, isso é Bhakti Yoga, é um processo muito fácil, muito alegre, e claro, né, tem as suas dificuldades, porque as dificuldades não vêm do caminho, vêm de nós, né, das pedras que estão dentro de nós e que nos atrasam ou dificultam ter acesso a essa opulência espiritual que é cheia de ananda, de bem-aventurança e de realizações, porque a alma é isso. A alma, ela tem sentidos espirituais. Assim como nós temos esses 5 sentidos, né? Que é olhar, ouvir, cheirar, experimentar, tocar, no nível físico, né? A alma também tem esses sentidos transcendentais, a nível transcendental, porque nós somos pessoas eternamente. Então, quando o ser consegue se purificar a tal ponto que ele consegue acessar essa realidade transcendental, aí ele está mergulhado no Ananda, na bem-aventurança. Então, esse é nosso objetivo, tá bom? Então, eu vou parar por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.